Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs amados de Deus, queremos dar continuidade a este tema, Fortalezas da Mente, e eu gostaria de iniciar este momento fazendo duas perguntas. Se você, por acaso, se recorda, de alguma decisão que você tomou acreditando que estaria fazendo o melhor e que até talvez estivesse realizando a vontade de Deus, e depois de um determinado tempo você colheu frutos amargos desta decisão e somente pela experiência veio compreender que você errou na decisão. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: a partir deste tempo que você tem acompanhado esses vídeos, que você tem com a palavra de Deus compreendido, como diz São Paulo, que devemos usar armas espirituais para destruirmos as fortalezas da nossa mente, e que a nossa mente mente, como falamos algumas vezes, a minha mente mente continuamente para mim. Eu preciso discernir cada pensamento para entender se vem de Deus, se é uma tentação e por isso vem do maligno, se é um pensamento meu mesmo, e mesmo assim, sendo meu, se é um pensamento que eu devo acolher. Então esta é a segunda pergunta. Será que tem alguma coisa que você, depois de conhecer tudo isso, que estava pensando em fazer e que agora está repensando uma decisão que pretendia tomar, uma atitude, uma postura, uma escolha? Essas são duas perguntas que você deve responder pessoalmente para si mesmo, Não tenho curiosidade de saber, não, mas apenas para despertar uma atitude ativa, de reflexão. Dito isso, eu queria partilhar com vocês hoje um texto que relata o pecado de Davi. O pecado de Davi foi um pecado muito grave e ele cometeu esse pecado porque, como diz aquele ditado, mente vazia é oficina do diabo. Ou seja, quando uma pessoa está ociosa, é um grande perigo. Mas antes de falar do pecado de Davi, que se encontra na segunda carta, no segundo livro do Samuel, no capítulo 11, eu gostaria de citar ainda uma expressão da Sagrada Escritura ao se referir a Davi. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, no versículo 23, São Paulo retoma essa expressão que é bíblica, já do Antigo Testamento, dizendo que o Senhor testemunhou sobre Davi, dizendo: encontrei Davi, homem segundo o meu coração. Olha que testemunho que Deus deu de Davi. E friso isso para que a gente possa compreender que quando a nossa mente mente para nós, até mesmo o homem segundo o coração de Deus, se não estiver sempre ativo, terá dificuldade de discernir os seus próprios pensamentos e poderá errar gravemente. No caso aqui, um pecado grave de Davi, mas como eu falei, são decisões, são passos que nós temos que dar, são escolhas, às vezes escolha para a vida toda, às vezes escolhas para o casamento, para a vida consagrada, para o sacerdócio, escolhas que determinam nosso estado de vida e que não podem ser negligenciados, um profundo caminho de discernimento. Enfim, Davi, no tempo que os reis iam para a guerra, na carta, no livro do 2 Samuel, no capítulo 11, relata isso, ele ficou no palácio. E à tarde, levantando da cama, ou seja, estava ocioso, foi andar na varanda, no terraço, e avistou uma mulher, Betsabé. Ele a desejou, o seu pensamento foi até ela e ele olhou e pensou e consentiu com seu pensamento. Enfim, um dia podemos aprofundar sobre a diferença do pensamento e o pensamento consentido. No caso, Davi consentiu com aquele desejo do seu pensamento de possuir aquela mulher, mandou investigar quem era, enfim, trouxeram as informações que ela era
esposa de Urias. Então era uma mulher casada. E ainda assim ele enviou emissários que a trouxeram e ele cometeu adultério com ela. Ela obedecendo, era uma lei do período ali, né, do reinado de Davi, no período dos reis, que o rei ele era inquestionável. Então aquela mulher se deitou com ele, Betsabé, e ela ficou grávida. E quando Davi soube que ela ficou grávida, que ela mandou avisá-lo, o que Urias tinha a ver com isso? Tudo. Davi então mandou chamar o esposo dela, que estava na guerra, fazendo aquilo que o rei deveria estar fazendo. E Davi então envolve Urias nessa trama. De que forma? Chamando ele da guerra e o embriaga uma vez, esperando que Urias descesse para sua casa, e assim então ele tiraria dos seus ombros aquele peso da responsabilidade daquela criança que estava sendo gerada e que não teria explicação, pois o esposo, né, o marido dela, não estava em casa. Mas Urias, fiel e consciente, disse: tem essas regras no reino, que no tempo de guerra o homem não vai para sua casa se deitar com sua mulher. Ou seja, ele não se, mesmo embriagado, ele teve a consciência de não ir contra aquilo que era estabelecido. E dormiu na porta do palácio. No outro dia o rei soube disso, questionou ele justificou com estas palavras. Mais uma vez o rei o embriagou, Davi, o homem segundo o coração de Deus, que havia cedido a um pensamento, né? Foi seduzido por aquele pensamento, agora estava sendo, né, levado por esse pensamento a cometer outros pecados e até mesmo um crime, né? E no caso o crime foi muito grave, porque vendo que Urias não desceu para sua casa, a solução foi enviar então, né, uma carta pelo próprio Urias para que Joabe deixasse ele num lugar de perigo na guerra para que viesse morrer. E assim aconteceu. E Davi então se sentiu aliviado, porque finalmente minha consciência está tranquila. Mas graças a Deus existem profetas. E às vezes Deus já enviou profetas para confrontar o seu pensamento, a sua atitude. E talvez você não teve a postura de humildade que Davi teve, ou talvez agora ouvindo terá quando alguém te confrontar de uma atitude, de uma postura que pode nos tirar, às vezes essa atitude dessa pessoa que vem falar conosco pode nos tirar de uma situação grave de pecado. E quem foi esse homem? Justamente Natã, um pequeno profeta que Deus enviou até Davi, e de forma pedagógica Deus fez com que Davi pensasse novamente. Davi usasse a sua capacidade cognitiva para raciocinar, porque ele estava prisioneiro de uma sedução, uma fortaleza na sua mente, né, que estava se estabelecendo. E qual foi a pergunta de Natã? Ele disse assim: meu rei, aqui no reino tem um homem muito rico, muitos animais ele possui, muitas ovelhas, muito rebanho, muito gado, mas ainda assim chegou um viajante. Aí eu quero frisar esta palavra, viajante, porque depois podemos retomar isso, é muito importante. Chegou um viajante na sua casa e ao invés dele matar uma das suas ovelhas ou do seu gado para servir a este viajante, ele tirou de um homem pobre a única ovelha que ele tinha para a sua subsistência. E o rei se enfureceu, porque nós somos capazes de nos enfurecer com o erro dos outros e somos passivos muitas vezes para olhar a nós mesmos, né? E então, quando o rei se enfureceu, ele disse para Natã: este homem merece a morte. E aquele pequenino profeta, possuindo a palavra de Deus em sua boca e a autoridade de Deus, apontou o dedo para o rei e disse: esse homem és tu. O rei ficou impactado com aquela, postura daquele profeta, e ele disse assim: eu te dei tudo, te tirei do campo, você era pastor de ovelhas e te coloquei no trono do reino de Israel. E se fosse preciso ainda mais alguma coisa, se você precisar de mais alguma coisa, é só me pedir que eu te darei. Aqui novamente temos que frisar, está no presente. Eu te darei, ou seja, Deus não se deixa mudar por causa das nossas falhas, nosso pecado. A fidelidade de Deus
é eterna. O homem segundo o coração de Deus erra, falha, mas se ele se arrepender, encontrará sim o perdão e a misericórdia. E Davi, então, impactado com aquela palavra, entendeu que ele havia pecado e ele compôs então aquele salmo tão famoso, Salmo 50, 51. Misericórdia, Senhor, porque eu pequei contra vós, só contra vós eu pequei. Né? Então Davi se arrependeu porque foi confrontado pelo profeta. Caiu em si. Então a sua mente se abriu novamente para poder perceber o erro que estava cometendo. E aqui aquela palavrinha, viajante, que nós frisamos. Santo Agostinho diz assim, que naquele momento Davi acolheu um dardo inflamado do maligno. Um pensamento. Não mora com ele, não está com ele, não é dele. Ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas por um momento, por estar ocioso, ele sem perceber acolheu um dardo inflamado do maligno, né? E caiu naqueles pecados, que não foi só o adultério, foi o engano, foi a traição, que ele traiu o seu reino, traiu o seu amigo, traiu as leis do povo e ainda assim cometeu um assassinato, porque o Urias morreu porque Davi assim decidiu e ele era inocente. Então veja quando um dardo inflamado entra, o quanto ele seduz e o quanto ele vai. Assim é a formação de uma fortaleza. Mas graças a Deus ele se deixou confrontar, né? E não ficou preso nessa estrutura. Né? Então o que nós podemos entender com Davi? Né? O homem segundo o coração de Deus. Ninguém de nós é autossuficiente. Precisamos contar com a graça de Deus sempre e discernir sempre, sim, cada pensamento. Certamente Davi achou que porque ele era o rei, ele poderia tudo. Mas nós não podemos tudo. Então, São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Que Deus nos dê então a graça de poder discernir cada pensamento, cada decisão antes de tomar. Lembra das duas perguntas? Né? Faça-se essas perguntas e assim você vai estar crescendo nessa consciência de que a minha mente mente, a nossa mente mente, a tua mente mente, sem contar os dardos inflamados do maligno. Que pela fé nós possamos repeli-los. Que a graça de Deus, a sua bênção, a sua paz esteja na nossa vida, nos protegendo. A paz e a misericórdia esteja com todos nós.